Jesus, Maria e José, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, nossa última aula da Escola Justiniana. Espero, agradeço desde já os perseverantes que estão desde o início, estão todos aqui com a gente. Tem pessoas que foi mais perseverante do que eu não estive em todas as aulas, mas que também estiveram conosco nesse itinerário de conhecimento sobre a vida e obra de São Justino, sobre nós vocacionistas. Então, que vocês possam se sentir acolhidos e acolhidas. Hoje, na nossa última aula, hoje quem vai apresentar para a gente é o Padre Antônio Miranda, mas antes disso eu vou passar a palavra para o Padre Valério para fazer esse momento de acolhida e esse momento de bênção inicial. Jesus, Maria e José, a todos, mais uma vez, a nossa gratidão pela presença de cada um de vocês. O irmão Danilo já felicitava a todos pela perseverança e chegamos ao nosso último encontro. E creio que foi uma caminhada que nos motivou bastante na busca também do caminho da santidade a partir dos elementos que nós somos conhecendo ou revendo, diria, sobre a vida do apóstolo das vocações, São Justino. Então, no final, nós iremos nos dirigir mais diretamente a vocês. Vamos, então, iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. São Justino Russolilo, rogai por nós. Então, nós convidamos o Padre Antônio Miranda para esse nosso último momento, que ele vai estar nos ajudando com o tema São Justino e a catequese. Alguns de vocês já viram essa reflexão dele lá em Itambé, no encontro das EVPs da catequese, mas creio que vale a pena a gente rever. A grande maioria, Padre Antônio Miranda, não estava, diria que nesse encontro, que talvez umas 3, 4 pessoas que participaram, que vai rever alguns elementos que o senhor vai trazer para nós. Então, deixo agora a palavra com Danilo, com o Padre Antônio Miranda, para a gente poder iniciar o momento de formação. Bom, Padre Antônio Miranda, quando o senhor quiser, pode abrir o microfone. E todos, aquelas mesmas instruções. Nós vamos ter mais ou menos 1 hora de fala do Padre Antônio Miranda, e aí, ao final, teremos um momento para perguntas, para comentários. Então, a gente vai procurar manter, durante esse momento, os nossos microfones fechados, e só abrir no final, quando a gente passar a palavra para perguntas. E durante esse momento também pode ir colocando mensagens no chat, não tem nenhum problema. Se você quiser fazer algum comentário, se você se lembrar de alguma citação, alguma coisa, pode ir colocando no chat também. Padre Antônio Miranda, a palavra é sua. Uau, Jesus Mário José, é com muito prazer e com muito medo, viu? Que estou fazendo esse trabalho pela primeira vez, assim, sou calouro, né? Menos mal que não tem mais aquele programa MPB que tinha os calouros, né? Então, eu sou desses que está entrando na primeira página desse trabalho de vocês e quero, antes de tudo, da vantagem, pedir desculpa se as coisas não serão como se esperava à altura de uma escola justiniana, porque, ademais, não sou uma pessoa preparada para essas coisas. O meu trabalho é outro, mais simples. Olha, tudo que formos falarmos, vamos pegar das Sagradas Escrituras, vamos tirar também desse livro, ao serviço das divinas vocações, e da régula maior, número 1 e número 2. Está dando para ver bem? Vou colocar a pantalla. Está bem assim? Então, aí, esses serão
Essas serão as bibliografias pelas quais vamos trabalhar durante uma hora. Então, se querem, já podemos começar diretamente, tá bem? Com o tempo. Então, como aparece o primeiro slide de Aparoma, sinteses, né? Da catequese de São Justino, porque não temos tempo para falar todos os temas de catequese de Dom Justino, nem tampouco estamos preparados para isso agora, que é de uma hora. Então, tomemos em consideração que é uma síntese de tudo que vamos falar rapidamente, deixando depois as fontes para pesquisa, trabalhos pessoais, meditações, tá bem? Passo o próximo, né? Estou pedindo explicação ao meu técnico, ao meu amigo, o rapaz da Pascom, caiu. Então, aí temos um segundo panorama, aí, notas características do sacerdote Justino. Por que coloquei isso? Todo mundo já conhece. Porque para viver bem, para se construir bem, tem que ver a base, né? Como vive a sociedade, conforme a base dela. Como vive a situação econômica, a base. Como é a construção de uma casa, a base. Como é a construção espiritual de uma alma, é a base do que ele recebe, né? Então, a base de Dom Justino é justamente isso, esses três adjetivos, qualidades espetaculares que sabiamente souberam preparar-nos para o momento da beatificação em Itália. Sacerdote e santo, essa é uma base. Padre, Né? Pároco padre, zeloso. padre, porque está tendo um probleminha com a transmissão. Só um minutinho, acontece. Pede para o seu técnico parar de compartilhar a tela e compartilhar novamente. Pedir para ele parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Agora compartilha novamente, por favor. Agora sim, tudo certinho, pode continuar. Desculpa ter te atrapalhado. Vamos retomar. Retomo rapidinho o que eu falei. Sim, pode continuar. Rapidinho. Não. É isso aí. Então, estávamos falando que a qualidade de vida de uma sociedade depende da base da sociedade, de uma empresa, de uma casa, a fortaleza, a capacidade dessa casa depende da base que se deu. Na vida espiritual nossa também depende da base que hemos recebido. Então, essas três notas aí, os adjetivos que dera Dom Justino no dia da beatificação em Itália, é fundamental para nós. De quem vamos falar? De um sacerdote realmente santo, de um pároco realmente zeloso e de um fundador inspirado. Então, essa é a base do que nós vamos falar, é a base espiritual de Dom Justino, nosso grande fundador. Então, eu passo para a próxima imagem, visão justiniana e visão paulina. Para o apóstolo Paulo, a fé nasce da predicação do Evangelho. Tomamos Romanos, aí aparece Romanos 8:11, mas 8 a 17, se alguém quiser corrigir para depois consultar, Romanos, capítulo 10, 8 a 17. E no versículo 17, reza assim: portanto, a fé vem da audição, e a audição vem da pregação, que é mandamento de Cristo, né? A fé vem da audição, da predicação do Evangelho. Se eu não escuto falar desse Evangelho, dessa boa nova, como pode nascer em minha fé? E como essa fé pode dar fruto se ela não é
alimentada através da predicação, da leitura e da meditação dessa palavra. Então, aí a tese fundamental de Paulo. A fé nasce da predicação do Evangelho. Para Dom Justino, o paralelo, né? Para São Justino, a vocação nasce da catequese. A vocação. Ou seja, da escuta da palavra de Deus, Trindade. Se Paulo diz que a fé nasce da predicação do Evangelho, eu escuto a predicação do Evangelho, nasce a fé. Dom Justino, então, vai dizer para nós, participando da catequese, vivendo esse mundo da catequese, que eu descubro a minha vocação. Toda vocação, a santidade, vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação missionária, só pode ser sólida, uma boa base, na escuta da palavra de Deus. Temos aí uma terceira imagem para a igreja, né? Sobretudo o Concílio Vaticano II, a missão nasce do apostolado, né? É o compromisso. Então, a fé nasce da predicação do Evangelho, a vocação nasce da catequese e a missão nasce de um bom apostolado. Colocando, assim, os fundamentos para que possamos meter a base do nosso pequeno encontro de hoje. É uma frase que todo mundo já conhece, não tenho dúvida, mas só para fundamentar o nosso encontro de hoje. E quando perguntava a Dom Justino como havia nascido a congregação dos vocacionistas, ele sempre respondia sorrindo, né? A sociedade sorrindo. A sociedade das vocações nasceu de um seminarista em férias, né? Que fazia catequese todos os dias e, às vezes, o dia inteiro. Não vamos depender aqui, porque é uma frase que todo mundo já conhece. Mas para dizer, então, que a catequese é a base da vida espiritual, de uma vida de apostolado, de uma vida de resposta a essa palavra. Nasce da catequese durante as férias, né? Um complemento dessa frase. Durante os períodos de férias que transcorrem em família, pequeno seminarista diocesano, Justino Rossolino, descobre a semente da vocação sacerdotal religiosa em muitos jovens. Então, começa a reuni-los e a dar-lhes lições de catecismo e de latim. É interessante que, nesse grupo de Dom Justino, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, tudo era motivo de alegria. E a base era da catequese. A gente vai ver daqui a pouco o que é que ele fazia com os meninos, os primeiros meninos que entraram no vocacionário, como ele fazia a catequese cotidiana com eles. Então, durante esse período de férias, já que no seminário ele estuda e trabalha, agora que está em férias, não tem tempo vazio, não tem tempo perdido, abstrato, mas tudo é concreto, ele aproveita para dar catecismo às crianças. Esta é a parte, que, digamos assim, que a maioria de nós vocacionistas conhecemos sobre a fundação da congregação, da sociedade, da família vocacionista. Mas atenção, para quem não sabe, é bom a gente pesquisar, né? O Papa Pio XII, no ano 1904, ele começou a trabalhar, depois do Concílio Vaticano I, para a renovação do direito canônico, que foi o Papa Bento XV, que terminou no fim de 1917, e foi promulgado esse direito canônico novo em 4 de outubro de 1921. Então, aqui temos uma coisa muito interessante, talvez desconhecida para alguns mais novos. SIC, Catecismo Code Iuris Canonici, direito canônico, diz assim: é bom saber que, para a fundação da família vocacionista, são 2 os fundamentos básicos que serviram de inspiração a Dom Justino: a escuta da palavra de Deus, a catequese, já falamos, e o Código de Direito Canônico do ano 1917, no cano, precisamente 1353. Nesse livro que eu apresentei faz alguns minutos atrás, ao serviço
della Divina Vocazione, Dom Luigi Caputo transcreveu ali um pensamento do fundador, que escreve assim: o Cânon 1353 é considerado a base, o fundamento radical da SDV, e o seu programa de estudo, de oração e de ação para todos os seus membros. Né? Então, essa é uma parte fundamental, porque nesse cânon, o que vai falar é justamente sobre a catequese. Então, não desassociemos a primeira parte com a segunda parte. Essas duas inspirações vão muito juntas. Sobretudo que nessa época era uma crise sacerdotal na eleição dos candidatos, e os mais pobres ficavam de fora. É uma encíclica, um documento do Papa Leão XIII, que vai pedir, então, respeitar as vocações pobres e ser acolhidas nas congregações e nos seminários. Aí nasce também, digamos, a terceira inspiração forte pela qual Dom Justino funda a congregação para acolher as crianças mais pobres. Vamos ver o que diz aqui o direito canônico no Cânon 1353. A primeira parte está em latim, coloquei para conhecimento ad fide, para conhecer, para que vós podeis conhecer. Mas eu vou ler lá a tradução que eu fiz em português. Os sacerdotes, e sobretudo os párrocos, devem trabalhar ao lado das crianças. Eu coloquei adolescente e jovem, porque está compreendido, né? Mas no direito canônico só fala de criança. Os sacerdotes, sobretudo os párrocos, devem trabalhar ao lado das crianças que apresentem sinais de vocação eclesiástica para alimentar nelas este germe de vocação, afastando-lhes das influências mundanas por meio de cuidados e pastorais adequadas, acompanhando-lhes na vida de oração, de piedade e iniciando-lhes nos estudos eliminares, né, literários, né? Na pantalha aqui, o técnico, a pantalha aqui está cortando. Vocês estão vendo todo o slide ou está cortada a parte de baixo? Estamos vendo tudo. A totalidade? E por que aqui não está? Sim, para a gente está aparecendo tudo. Um minutinho, viu, gente? Desculpe. Já estaremos lá. É um pequeno defeito aqui, então, no notebook. Porque não estou podendo acompanhar todos para a leitura. Então, olha aí que diz Dom Justino, né? Acompanhar essas crianças, né? É claro que aí ele está falando da catequese, né? Da catequese. Ele diz lá a vocação, cuidando da vocação, a partir das influências mundanas, no meio de cuidados e pastorais adequadas. Então, já sabe que uma pastoral adequada para uma criança está falando da catequese. Então, queridos vocacionistas, desculpe-me, para quem não sabia, isso é parte do nosso patrimônio espiritual e conhecimento da fundação da família vocacionista. Esse, então, é a segunda inspiração, sendo considerada a terceira, aquele documento do Papa Leão XIII, pedindo aos bispos e pastores e superiores o respeito, o valor e a atenção para os candidatos pobres, que não tinham lugar e que tinha muito, naquele tempo, a simonia, né? Bom, passo adiante. E Dom Justino formou, então, 2 grupos especiais de catequese, já quando era seminarista, e também continuou toda a sua vida como sacerdote e como padre. O primeiro grupo era intitulado Os Voluntários de Jesus. Todo mundo que vinha para a catequese, todo mundo era acolhido, todo mundo acompanhava as explicações divinas, sobrenaturais, de teologia, do magistério da igreja, da geografia da vida dos santos. Dom Justino era um amante da vida dos santos, e ele chegava, incentivava as vocações, sobretudo com a leitura da vida dos santos, dos missionários, tanto nas nossas casas, antigamente, na época de Dom Justino, todo tipo de revista que saía nas livrarias,
sobre a vida dos santos, se conseguia, se comprava e tinha no vocacionário para a leitura das crianças, dos aspirantes, de todo mundo, toda a casa religiosa, né, para enriquecimento. E o segundo grupo, desse grupo dos voluntários de Jesus, formou o grupo selecto, né, o principal, digamos assim, os fidelíssimos, que já conhecemos, né? Com eles e para eles, organizou um verdadeiro incorporatório, com atividades recreativas, cantos, oração recreativa, esporte, etc. Ir para o campo, fazer piquenique, cantos religiosos. Dom Justino nunca cantou nada profano. E não quer que nenhum vocacionista cante nada profano. Cantos, orações, aula de catequese, está sublinhado aí, né? Aula de catequese, comunhões de grupo e formação humana social. Então, era a vida das crianças. Lembrei naquele tempo, era também a única atração, né? Religiosa, e futebol, televisão, essas coisas nem pensamos ainda, né? Não era esse contexto. O contexto realmente era de ter um livro, de uma celebração, de participar de uma procissão. Essas eram grandes atividades espirituais e valorizadas pela sociedade. Então, Dom Justino tinha esse grupo aí. E interessante nesse grupo fidelíssimo, talvez aparece um pouco no filme Dom Justino. Os primeiros meninos que entraram com Dom Justino, como é que Dom Justino fazia catequese com eles? Cada um deveria fazer uma pergunta, né? Antes de dormir. E Dom Justino estava no seu quarto lá, rezando já, eles colocavam por debaixo da porta do quarto de Padre Justino. Padre Justino, quando terminasse suas orações, pegava aqueles papelzinhos, leia a pergunta de cada um, e no outro dia dava a cada um a sua resposta. Era uma catequese extraordinária. E assim formou os nossos primeiros irmãos vocacionistas. Nós temos aí, então, essa afirmação, o como e o porquê daquele 20 de setembro de 1913, né? Essa afirmação explica o como e o porquê do dia 20 de setembro de 1913, na manhã da sua ordenação sacerdotal, durante o canto da Ladainha de Todos os Santos, na Catedral de Pozzuoli, quando o jovem neo-ordenando, né, fez voto de fundar uma congregação religiosa dedicada à descoberta e vocação das vocações. E como que era dedicada à descoberta e formação das vocações? Através da catequese. Exclusivamente da catequese. Não tinha, na vida de Dom Justino, não tinha outra teoria, né, para formar. Era a catequese tudo. Depois a gente vai ver alguns detalhes bonitos que ele fazia da catequese no dia a dia. Vamos, então, essa foi uma introdução rápida, vamos entrar, então, na primeira parte, a palavra catequese, que a gente já viu um pouco. A palavra catequese, é claro, é a explicação oral, né, e metódica dos mistérios da fé e das coisas religiosas em geral. Essa é uma palavrinha bonita, explicação bonitinha, muito substanciosa, né? Explicação oral e metódica dos mistérios da fé e das coisas religiosas em geral. Essa preparação tem como objetivo promover a experiência de Deus na alma do catequizado, abraçando-a livremente, aderindo-se à fé com verdadeiro compromisso. Olha que maravilha. Essa preparação tem como objetivo promover a experiência de Deus. É isso mesmo, quando a gente ensina a catequese à criança, a gente está fazendo que ela goste de Deus, fazer uma experiência de Deus, do desconhecido, do eterno, do poderoso, né? Até nós sentimos essa alegria, né, de fazer experiência de Deus em encontros, em retiros, em orações, em formações. Imagine para a criança, como dizia Aristóteles, né? A criança é um quadro negro virgem, né? Que o professor vai escrevendo no quadro negro e vai entrando no cérebro da criança, na alma da criança, aquele mundo de ciências, né? Então, a ciência das ciências, né? A ciência sobrenatural, justamente a catequese, fazer que a alma da criança inocente, esse quadro negro, quadro branco, vazio, que agora vai enchendo de mensagem, da experiência de Deus. Para quê? Para que esse catequizando, essa pessoa possa livremente abraçar a fé, aderir-se à fé, e começar o seu caminho de compromisso, né, de santidade. Eu me lembro um pouquinho a carta do Santiago, apóstolo, quando ele diz que
a fé é viva, né? Tem que dar frutos, boas obras. Fé sem obras é morta. O diabo também tem fé em Deus, mas a fé do diabo é morta, porque ele não consegue expressar esse amor a Deus e amor à humanidade. Então, uma fé morta. Ele sabe que Deus é poderoso, ele sabe que Deus, se quisesse, podia esmagar sua cabeça, triturar a lei. Apesar que Deus respeita suas criaturas, né? A opção de cada um, né? Mas Deus é bom, né? Então, é essa beleza da catequese, né? Colocar, fazer que aquela alma faça uma experiência de Deus. Abraça a fé, vive da fé e faça seu caminho de santidade. É uma beleza. E isso é, se a gente pensar na catequese básica de sacramentos, tudo bem. Mas aqui, para tu e para mim, para nós, vocacionistas, essa catequese aqui já é no sentido um pouco mais alto, né? Digamos assim, uma resposta. É a descoberta de uma vocação. A vida religiosa, sacerdotal, missionária, de vida contemplativa, de vida consagrada no deserto, né? São essas coisas bonitas que Deus vai enriquecendo a igreja e as almas de dons, né? Para o bem de todos. Nós temos aí a catequese, é a tarefa primordial. A catequese foi sempre considerada pela igreja como uma das suas tarefas primordiais, porque Cristo ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu aos apóstolos uma última ordem, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos a Sacra Escritura, Mateus 28, no versículo 18, Jesus então se aproximou e lhes disse: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, então, fazer de todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem tudo que eu vos mandei. Catequese. Então, a igreja sempre viu nesse versículo o mundo missionário, né? O mundo catequético. Para nosso pai Justino, é isso mesmo, né? Voltar para o Pai, Deus deu aos apóstolos, na última ordem, de fazer discípulos seus de todas as nações, ensinar-lhes a observar tudo aquilo que eles tinham mandado. Pois é, se essa é a grande obra do Senhor, a catequese, a obra primordial, para nós vocacionistas, já tem um sentido ainda mais amplo, né? Mais amplo. Trabalhamos agora já cuidando muito bem das vocações, né? Catequem, né? A palavra catequese, que vem do grego, que significa ressoar. Ressoar a palavra de Deus por todas as partes. Hoje até os cantos. É até interessante, né? Porque eu catequizando aquela pessoa descobrindo a sua vocação, aquela pessoa aderindo-se, respondendo-se nosso apostolado, uma missão, é uma maneira de não faltar os catequistas, de não faltar os missionários, de não faltar os consagrados para poder propagar o reino de Deus, né? Sendo sempre movidos por obra do Espírito Santo, né? Em comunhão com toda a igreja, com o Papa e o magistério legítimo da igreja. Desculpa, né? Só coloquei aí as 3 grandes horas de vocacionismo, que já falamos, mas adiante eu volto a falar um pouquinho mais profundo desse tema aí. Só quis remarcar aí para não esquecer. O que se deve ensinar na catequese, né? A catequese deve ensinar o credo da Igreja Católica. Um e outro, reconhecendo, né? O credo apostólico, o credo, como diz em português, o grado, né? Os sacramentos da Igreja, o sacramento do batismo, de cada catequese imensa, né? Sobre a moral da Igreja, a liturgia da Igreja, a vida de oração da Igreja, as Sagradas Escrituras. Dom Justino, aqui eu queria dizer, né, para nós, uma das grandes catequeses que Dom Justino pede a nós vocacionistas, e aparece muito claro isso nos momentos do ofertório do Prestes do Sangue de meio-dia, não aquele da noite, sobretudo o ofertório do Prestes do Sangue do meio-dia, onde Dom Justino fala que os vocacionistas são escravos da liturgia. Uma liturgia bem celebrada é a melhor catequese
de santificação para as almas. Explicar aos seminaristas, explicar aos jovens, explicar aos coroinhas, por a razão de cada cor litúrgica, de cada ornamento sagrado, o que é uma estola, o que é uma casula, o que é uma capa, o que é um corporal, um sanguíneo, um magistério, o que é o cálice, o que é a patena, o que é um símbolo, explicar as coisas litúrgicas, o missal, o leccionário, o santoral, é uma catequese extraordinária, minha gente, extraordinária a liturgia, né? Pois aqui, então, o fervor que ardia, eis aqui, então, o fervor que ardia no coração de São Justino. Essa era a catequese que Dom Justino dava aos seus. Era sobre esses temas, a vida dos santos. Esse é o tema principal, né? Mas, se nós queremos também viver profundamente a fé, cuidemos, respeitemos a liturgia. Muito importante. E fazer conhecer, né, o porquê de cada coisa. De cada festa mariana, cada festa apostólica, cada festa de mártires, de virgens, de confessores, de agricultores, da diversidade dos santos, dos templos litúrgicos. Meu Deus, isso aí não terminaria nunca. É catequese ao infinito. É isso que Dom Justino fala. Aprofundizando nessas coisas da igreja que os jovens, os coroinhas, sobretudo, vão se namorando, vão se comprometendo e se consagrando cada vez mais. Catequese. A vida como vocação. Considerando a vida como vocação, São Justino crê. Só quem descobre e segue a sua própria vocação pode realizar-se completamente. Você conhece a sua vocação, você busca de ser feliz, de colocar em prática, né? Aquela vocação à vida, a vocação especial, você tem uma vocação e você, uma profissão, você faz bem, chegaremos à terceira vocação universal, a ser um santo, né? Ninguém é santo sendo infeliz, né? A gente pode sofrer, mas ser feliz. Cristo sofria, ele era feliz. Nossa Senhora sofria, mas era feliz. Não eram tristes nem revoltados. Então, na escolha da nossa vocação, ainda que tenha dores, sofrimentos e lágrimas, seremos felizes porque sabemos a quem estamos servindo, o porquê da nossa catequese, do nosso apostolado, da nossa missão. A pessoa que a descobre o projeto de Deus sobre si mesma e busca de se conformar à sua divina vontade, né? Então, um sacerdote realizado, um sagrado realizado, um leigo consciente, ele abraça esse projeto de Deus e quer fazer a vontade de Deus. Eu não me lembro qual era o santo, era um santo, para a Torino de Mogrovejo, que ele dizia que São Francisco Solano, um filho de Santo Toribio de Mogrovejo, que são os três santos filhos de Santo Toribio de Mogrovejo: Santa Rosa de Lima, São Martim de Porres e São Francisco Solano. São Francisco Solano dizia: quem quiser saber qual é a vontade de Deus para consigo, é rezar muito. Quem reza muito, sabe bem qual é a vontade de Deus. Quem reza pouco, fica se batendo para descobrir qual é a vontade de Deus. Mas aquela alma que reza muito, seguramente, ela se conforma e descobre cada vez mais a verdadeira vontade de Deus. Me parece que era São Toribio de Mogrovejo que dizia que Deus só tem uma vontade. E dizia que era a passagem do Evangelho de Mateus 5, 48, sede perfeito com vosso Pai, do ser perfeito, sede santo, né? Sede catequista, seja apóstolo, seja missionário como o vosso Pai, né? Então, aí podemos celebrar. Vamos para uma próxima imagem. Resposta à chamada de Deus é o início de uma vida de intimidade. Quando eu respondo a Deus, significa que eu tenho uma grande intimidade com Ele, com aquele que me chama, com aquele que me ama. E essa resposta só é dada quando o jovem, quando o homem, quando a mulher já tem uma caminhadinha, já deu os primeiros passos nessa vida de intimidade com o Criador, com o seu Deus, o Salvador, que ele ama e que ele chama. E aí que vem a consequência. É início de um caminho que nos coloca sobre a estrada da vontade de Deus. Quando eu respondo a minha vocação, eu estou na estrada da vontade de Deus e, consequentemente, na estrada da santidade.
Agora, isso só é possível se eu receber uma catequese. Como diz Paulo, apóstolo, né? São Paulo. A fé nasce da predicação do Evangelho. E São Justino vai dizer que a vocação e a resposta à vocação só será dada justamente daquele ou daquela que realmente tem uma grande intimidade com Deus, pelo conhecimento que ele tem de Deus, através da catequese cotidiana. Mas uma imagem, quem ama. Essa é uma frase muito bonita de Dom Justino, que Dona Nella, Dom Martino, Dom Salvatore Rossolillo, sobretudo em alguns livros Fasti Santo, chamados para chamar, divulgou muito essa frase de Dom Justino, né? Que ama. Que ame, que ama. Quem ama, chama. A vocação é um chamado que vem de quem ama. Tanto que São Justino repetia constantemente, quem ama, chama. Deus não pode deixar de amar-nos. Né? Deus não pode deixar de amar. Deixaria de ser Deus, se deixasse de amar. Porque perderá a essência do seu ser. É impossível. Então, Deus sempre ama e sempre chama. É interessante que me lembro de uma frase de João Paulo II, São João Paulo II, que pastores Nabuvolves, que dizia, né, que toda vocação sacerdotal nasce ao pé do sagrário. E dizia depois que 99% dos meninos e das meninas que se consagraram a Deus foi tocado no momento da primeira comunhão. Você pode perguntar a todos que fazem no dia da primeira comunhão, na hora da comunhão, qual foi a inspiração que ele teve? Então, para muitos santos, para João Paulo II, é ali que 99% dos chamados se dão, é no dia da primeira comunhão. E cada vocação nasce da comunhão, vive da comunhão e leva os outros, a si mesmo e os outros, para a comunhão, né? Então, cada vocação é única, é exclusiva, diz Dom Justino, é irrepetível e, por consequência, preciosa. Aqui que Dom Justino ameaça os vocacionistas, dizendo, ai de mim, ai de ti, se somos traidores de uma vocação, né? Se somos a causa do falimento de uma vocação, de uma decepção da vocação. Então, para nós formadores, vocacionistas, é uma coisa muito pesada, né? Porque somos responsáveis dessas vocações. Para que nenhuma vocação venha a se perder e para evitar essa possível, nefasta possibilidade, São Justino dedica toda a sua vida àquela da sua família religiosa à busca e ao cultivo das vocações. Ele o fazia, a gente já sabe, era por intermédio da catequese cotidiana. Dona Dei sine penitência, né? Dom Justino é profundamente convencido de que a vocação é um dom de Deus e que, uma vez recebida, esta fica, permanece para sempre. Deus não se arrepende, por isso não a retira, mas lhe faz crescer. Aquilo que Deus nos dá, Deus não tira. Sou eu que desprezo, sou eu que não cuido, sou eu que não coloco zelo, carinho e atenção naquilo que Deus me dá. A minha própria vida, a minha alma, as minhas capacidades, a minha família, o que Deus me dá, né? Sou eu que às vezes não cuido, aí como não cuidamos da ecologia, não cuidamos de tantas coisas, né? E cuidar também da nossa própria vocação como dom de Deus que não se repete e que não tira. Deus não se arrepende do que te deu, do que me dá. Então, vamos cuidar das nossas vocações, cuidar daquelas vocações, e esse zelo, e esse trabalho é feito através de uma catequese permanente, de escola de catequese permanente. Zelo e paixão pelas vocações. Esse zelo e essa paixão pelas vocações, Dom Justino ha sentido, vivido, até os últimos momentos da sua vida, com todas as consequências. Todos os abandonos, traições, ingratidão de centenas e centenas de vocacionados, de noviços, de religiosos, de padres, de freiras, não conseguiram apagar o fogo do seu amor por eles. É quase que o cântico dos cânticos, cantar dos cantares, né? Quando aquele casal, né, apaixonado,
Aí vai aquele versículo que diz assim, não tem águas, não tem rios caudalosos que possam apagar o fogo do amor. Né? Bonito, né? Profundamente. Não tem rios caudalosos que possam apagar o fogo do amor. Então, quem pode apagar esse fogo do amor pelas vocações? Realmente, eu sou um bom vocacionista, se eu me estimo e valorizo também a minha própria vocação. E cada um, então, vai se tornando cada vez mais comprometido, interessado nesse trabalho. A segunda parte, talvez vamos terminar do tempo, viu? Mas seria bom assim para não atrapalhar. O apostolado catequeta. Em diversos modos, a paróquia realiza o projeto do Pai, que é um projeto de salvação para todos os homens, anunciando a palavra de Deus. Isso acontece principalmente através da predicação da catequese, e da homilia cotidiana. Olha aí, então, Dom Justino. Dom Justino vê que a paróquia é um projeto do Pai. A diocese é um projeto do Pai. Uma congregação é um projeto do Pai. Mas vamos entrar, porque está direcionado ao nosso trabalho, né? A catequese e a paróquia vocacionista, a catequese, a pastoral vocacional vocacionista. Então, repita a leitura. Em diversos modos, a paróquia realiza o projeto do Pai. Né? Na paróquia está cada família, na paróquia está cada escola, estão as clínicas, estão hospitais, está a prisão, estão os orfanatos, estão as creches, estão os asilos de idosos. Ah, mas Dona Justina não quer saber de catequese exclusivamente para um grupo. Quando a gente fala de catequese, ele vê a salvação de todas as almas, a realização de cada vocação. Não posso, como pároco, como vocacionista, dar meu luxo e cuidar somente das crianças, daquelas crianças que dão sinal de vocação. Não é isso. O que tem na minha paróquia? Eu preciso de catequese. Tem prisão? A cárcel lá? O hospital lá? Uma clínica lá? Um asilo lá? Uma creche lá? Tem escolas? O que tem na minha paróquia? Tem ateliê, tem oficinas, tem fábricas. Em todos os lugares da paróquia deve haver um setor, uma escola de catequese permanente. Por que não vamos pensar somente a catequese para a vocação sacerdotal e religiosa? Essa nos interessa de modo particular. Mas o que Dom Justino quer é a salvação de todos os homens, porque ninguém pode amar a Deus se não conhece a Deus. A catequese é o lugar de conhecer Deus. Como disse Paulo apóstolo, né? A fé vem pela predicação. Dom Justino vai dizer que a vocação vem pelo fruto da catequese. Aí, uma catequese bem dada em todos os níveis e centros das nossas paróquias, vai aparecer as diversas vocações consagradas, laicos comprometidos, diversos grupos, associações, o movimento da paróquia, que serão bem assistidos, trabalhados, frutuosos. Por quê? Porque a catequese que a gente fez naqueles campos, agora está em grupos ou em situações muito concretas, muito produtivas, muito ricas. Então, Justino diz que, então, o nosso acolhimento da palavra deve ser como fazia Maria, aquela que escutava a palavra com muito gosto, com muita atenção, e guardava no coração, lá meditava de dia e de noite, né? Vivia daquilo, né? Me lembro de um filme, rapidinho, quando eu era padre jovem na Argentina, na Cordilheira de los Andes, na sexta-feira da Paixão, voltava, o padre Polito não estava ali, o padre Carandente não estava, o padre Pugliese não estava, então era meia-noite, 1h, e disseram a Nossa Senhora naquele filme, né, em espanhol, vem para a casa de Maria e de Marta, para a senhora não ficar sozinha, fica com muita saudade. Aí ela disse, não, por isso mesmo que eu quero ficar aqui sozinha, para estar sempre lembrando do meu filho. Isso foi maravilhoso na minha vida, nunca vou esquecer disso. Eu quero ficar sozinha justamente para estar ocupada, me lembrando sempre do meu filho. Então, é isso aí. Deus dialoga com o homem, lhe comunica a sua mesma vida e espera dele a resposta que possa ser de acolhimento como Maria e não de rejeição. Ao escutar essa palavra de Deus, essa catequese, eu devo acolhê-la. Por isso é importante o catecismo para todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. E isso não serve para
só para preparar, receber um sacramento. Isso é de Dom Justino, não é nada meu. Aqui, temos as bibliografias aqui, podemos retirá-las e compará-las. Por isso é importante o catecismo para todos. Daí vem algumas categorias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Isso não serve só para receber o sacramento, mas é para a vida, é para a santificação, é para a perfeita união da alma com a Santíssima Trindade. A próxima imagem é escutando a palavra. Escutando a palavra de Deus no catecismo e na pregação, os cristãos desejam aquela mensagem na própria vida de oração, de reflexão, de ação e de direção prática. Olha aí, a palavra ouvida, compreendida, rezada, meditada na predicação ou através do catecismo, que Padre Justino não separa homilia, predicação e uma classe de catecismo tradicional. Padre Justino não separa. Tudo é catequese, né? Tudo fala de Deus, tudo instrui, tudo eleva, santifica e purifica as almas. Então, aquela mensagem que eu escutei na catequese, na homilia, na predicação, naquele retiro, eu quero que ela entre na minha vida. Eu quero que ela entre. Eu quero que ela entre nos meus momentos de oração, de reflexão e de ação. Eu não quero trabalhar, não quero fazer nada sem aquela palavra. Então, e aí depois vem eleições práticas, né? Capaz de renunciar ao matrimônio, renunciar a um título, uma profissão, um soldo, um salário, né? Um salário para poder seguir o Cristo mais de perto, pobre, né? E casto e obediente. O pároco santo de Pianura foi sempre um enamorado da palavra de Deus. Então, não tem catequese fora da palavra de Deus. Seria até contraditório, né? E ressoar a palavra de Deus por toda parte, nos corações, nos ouvidos de cada um. É interessante, viu? Nossas Sagradas Escrituras, a nossa maneira de rezar, nossas mensagens, etc. Escutar a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Se nós formos em grego, essa palavra escutar, significa acolher dentro da orelha. Eu escuto, mas não entrou. Eu acolho você no meu coração, eu lhe acolho na minha vida, eu lhe acolho na minha casa, eu abro minhas portas, eu lhe acolho dentro do meu carro, dentro da minha clínica, não sei no meu trabalho, eu te acolho. Então, escutar não é suficiente escutar a palavra de Deus. Isso é mal interpretado. Se formos ao radical mesmo, é muito mais perfeito. Acolher a palavra de Deus dentro da orelha, dentro dos ouvidos. Esse significa o verbo escutar. Escutar a palavra, acolher. Não diz escutar a palavra de Deus, acolher a palavra dentro do ouvido. Isso aí é diferente. É totalmente diferente. É o que Dom Justino, né? Esse ensinamento do catecismo da Igreja Católica é um caracterizado não só o serviço do pároco, a maneira de ser padre de Dom Justino, o serviço do pároco santo, mas toda a sua vida foi sempre enamorado da palavra de Deus. Ele acolhia a palavra de Deus nas orelhas, no ouvido. Estudava contemplava e predicava todos os dias da sua vida. Uma coisa bonita de Dom Justino para nós vocacionistas, fiz também, e conheço muitos vocacionistas que seguem as orientações de Dom Justino, a cética, né? Cada vocacionista deve levar no bolso um papel e uma caneta para escrever as inspirações, para cada 15 dias se apresentar ao diretor espiritual para aprovar as inspirações ou rechaçá-las, porque não era inspirada, é mais fantasia. Mas o bonito que nós temos dizer que todo vocacionista deve conhecer a coração, a fogo, todos os imperativos bíblicos. Por exemplo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vem, segue-me. Deixa teu pai e tua mãe. Tudo que foi imperativo na Bíblia. Dom Justino diz que os vocacionistas devem conhecer a fogo, de coração mesmo, e ter sempre no bolso um papel anotado, alguns versículos bíblicos, sobretudo os imperativos, para enquanto esperarmos o ônibus na parada, o metrô, enquanto estamos viajando, enquanto estamos caminhando sozinhos, tirar do bolso aqueles versículos, sobretudo os imperativos, e relê-los e meditá-los. Era assim que Dom Justino fazia, era assim que os vocacionistas faziam, e alguns vocacionistas ainda fazem.
Olha como Dom Justino foi sempre um enamorado da palavra de Deus. Você explicar isso para um adolescente, para um jovem, para um aspirante, um noviço, postulante, colocar isso no coração dele, isso é uma catequese maravilhosa. Isso é uma catequese extraordinária. Então, o que é catequese para nós, né? Foi sempre um enamorado da palavra de Deus, estudava, contemplava e predicava todos os dias da sua vida. Provavelmente, quase todos os dias do ano, ele predicava 2 vezes. Na primeira missa, às 4:30 da manhã e às 5 da tarde, 1 hora. Sentado naquela cadeira dele, sem olhar para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem à esquerda, sem bater os olhos, sem mexer nem a mão, nem o pé, nada do seu corpo. Era imóvel. Tanto que a impressão dos que eu via, que ainda muitos são vivos em Pianura, e dois testemunhos que a gente escuta com muita alegria, parecia que ele tinha diante dos olhos tudo que ele estava falando. Que abriu o céu, ele via o céu aberto e falava sem bater os olhos, sem nenhum movimento, né? Para mostrar quanto era enamorado, quanto ele conhecia, quanto ele vivia, quanto meditava, quanto ele assimilava essa palavra, quanto fazia catequese na vida dele. A catequese Dom Justino fazia era com ele. Depois ele compartilha com os outros a catequese que ele teve com Deus, a catequese que ele teve da palavra de Deus, a catequese que ele recebeu da vida dos santos, a catequese que ele recebeu da liturgia, do dia, e assim, era um enriquecimento extraordinário. Dom Justino pode corretamente ser chamado o apóstolo da palavra de Deus, o apóstolo do catecismo. Para ele, o catecismo era a continuação do mistério da palavra, né? Aqui está a palavra, a base, e aí é como o rio, a vertente, a nascente, ali, sai a água e vai prolongando-se, descendo montanhas e vales, até chegar nos córregos, nos rios, nos mares, nos oceanos, né? Então, essa é a palavra de Deus, o catecismo é o leito do rio, digamos assim, né? Para ele, o catecismo era a continuação do mistério da palavra de Deus. Quanto tempo temos aí ainda? Por favor. Senão, 12 minutos. Hein? 12 minutos. 2? 12. 2. Desculpe, viu, minha gente? São Justino, o apóstolo da palavra de Deus e o apóstolo do catecismo. Como Dom Justino dizia que as 3 grandes horas na vida vocacionista cotidianamente são 1 hora de leitura da palavra de Deus, 1 hora da meditação sobre a mesma palavra e 1 hora de catequese sobre a mesma palavra. Então, tudo sai de lá. Vou andar rápido por causa do tempo, tem coisas ainda. A importância da catequese é conhecer. Quem conhece, ama. Quem não conhece, não ama. Dom Justino, como bom pedagogo, faz esta passagem para fazer-nos compreender a importância da catequese. Não se pode amar uma pessoa que não se conhece. Mas uma pessoa que se conhece, mais se ama, mais a pessoa é amada, mais a pessoa é amada, mais se quer estar com ela, fazer morada com ela e servi-la. Ah, que bonito, né? Consequência prática. Uma boa e profunda catequese ajuda eficazmente e faz descobrir a vocação sacerdotal religiosa. O melhor trabalho vocacional é uma profunda catequese às nossas crianças, aos nossos jovens, às nossas famílias, às nossas comunidades, etc. Parte terceira, as constituições vocacionistas, como mostrei para vocês, o tomo 1 e 2, chamada Regula Maggiore, né? Regula Maior. Nas constituições da Sociedade das Divinas Vocações, São Justino pontua, remarca que a congregação, a SBV, considera a paróquia como um centro de catequese permanente. Todo tipo de catequese se encontra na paróquia. Todo tipo de catequese se encontra na paróquia. Não só catequese para crianças, ou a catequese sacramental, mas a catequese para a vida. E que dure a vida inteira. Na catequese, terminou o curso, se confirma e desaparece da igreja. Terminou o curso de comunhão, batizou, comungou, se confessou e desapareceu. Não, isso. Justamente desapareceu porque a catequese não foi, não se enamorou da catequese, não colocou raízes na alma, na profundidade, do conhecimento do coração daquele irmão que ficou supérfluo, não? Ficou supérfluo. Tem um mistério da liberdade, né? Mas catequese para a vida, que dura a vida inteira. É porque catequese deve ser permanente. Então,
para nós vocacionistas, a catequese é permanente, não são etapas. Ainda que possamos dividir por etapas, mas na nossa cabecinha, catequese não é etapas, é uma coisa permanente. No artigo 802 da Régula Maior, reza assim: o dever da predicação cotidiana e da procura e cultivo perpétuo das vocações, especialmente entre os filhos do povo. Não diz que eu filho dos mais pobres, são filhos do povo. Deve envolver e empenhar o vocacionista no ensinamento do catecismo numa forma e num grau sempre mais perfeito e integral. Do pequeno ao grande, do grande ao maior, do simples ao mais complexo, do simples ao mais perfeito, gradualmente. Né? Também para respeitar as idades, o nível de conhecimentos, né? Aquela catequese que eu dou para tal pessoa, para aquela outra vez ser minha outra graduação, né? Usando a inteligência. Empenhar o vocacionista no ensinamento do catecismo. É obrigação, sobretudo dos queridos superiores e formadores, de encorajar-nos, falar-nos ao coração. E aquela coisa bonita, né? Muito bonita. O primeiro benefício que deve ser oferecido a quem entra em uma casa vocacionista. Artigo 803, Régula Maior. Nas nossas casas, vocacionários, institutos, são as escolas. Quem conhece Riachão de Jacuípe, temos o Colégio João Campo, aqui também temos o Colégio Gilberto Viana, etc. O primeiro benefício que deve ser oferecido a quantos ali habitam ou estudam é a instrução catequética. Se acolhemos alguém no vocacionário, em uma escola, em qualquer grupo nosso, na nossa convivência, o primeiro benefício que eu posso oferecer àquela alma, àquela pessoa, é uma catequese, a qual deve ser proporcional e correspondente, de modo que, ainda não perseverando, a pessoa porte consigo uma suficiente cultura e formação religiosa. Ele passou 1 ano, 6 meses, 2 anos vocacionário, saiu. Não importa. Ele entrou lá e foi beneficiado com uma boa catequese em todos os sentidos, bíblico, dogmáticos, litúrgicos, de santos, etc. Essa alma, esse jovem que saiu, aquela jovem, saiu beneficiada de uma catequese. Não sei beneficiada por um plano de saúde, não sei beneficiada por um emprego, não sei, mas saiu beneficiada do melhor que nós podemos dar a uma pessoa, é o conhecimento e o início de uma intimidade com Deus. Então, aí segue, e haver cada religioso, sacerdote, leigo, instrutor, o operário, deve ser formado, devemos formar pessoas, e treinado, ou treinada, como um perfeito catequista. E haver a própria escola, o círculo de catecismo, na qual descobre a sua vocação de missionário, da ascética, servo da igreja, assustador e formador dos santos sacerdotes. Olha aí a beleza de sermos bem preparados no espírito catequético, conhecer muito, que cada um dá o que tem, né? E quanto mais, se você dá e você não coloca, o bolso fica vazio, né? Então, é bom dar-nos catequese, mas sermos catequizados, né? Sempre a igreja, na liturgia, tem tanta coisa que vai nos formando na catequese, no conhecimento. No artigo 806, reza assim: portanto, cada uma de nossas casas, não somente a paróquia, ou a casa paroquial, deve ser um centro de perpétua missão catequética. É interessante, né? Cada vocacionista deve ter sua escolinha de catequese. Não deve criar ciúme, nem discórdia, tudo previsto na mão dos superiores, tudo previsto de acordo com os párocos, mas cada vocacionista tem a sua escolinha, a escolinha da catequese, a escolinha da alegria, a escolinha da santidade. Todos devem ter uma escolinha, alguém para transmitir-lo, né? A palavra de Deus. No artigo 809, reza: a forma dialogada catequética, partindo do fácil ao difícil, do conhecido ao desconhecido, deve ser muito usada e aperfeiçoada da nossa parte, estendida a quase todos os ministérios da palavra ao povo e à comunidade, como a mais acessível e eficaz, adaptada a cada inteligência. Bonito é saber que
Não sei por que as escolas, nossas catequeses, antes tinha aquelas perguntas e respostas, né? E ajudava muito a fixar, memorizar, aprender, mas mais concretamente, a coisa muito por cima, fica muito abstrata, às vezes fica cai no esquecimento, né? Perguntas e respostas, tudo fácil, mais intenso. Vamos ficar do lado. No artigo 810, cada um dos nossos religiosos buscará e formará por si mesmo, entre o povo no qual ele exercitará o seu ministério, a própria escola e auditorium catequético, de preferência entre os menores e mais pobres. Eu penso, por exemplo, a irmã Lourença aqui em Itambé, parece que ela está aí participando. Ela trabalha no mundo da farmácia, né? No mundo da enfermagem, da medicina. Ela pode formar sua escolinha com os farmacêuticos, né? O pessoal de farmácia, o pessoal de sanidade, né? Eu sempre dizer uma coisa, né? Cada um forma a sua escolinha, seu auditório catequético, daquele grupo que lhe escuta, que você também escuta, que aprende com eles, né? Nota benigna, né? São Justino não se limitava a organizar o T-classe de catecismo para as crianças. Ele fez da sua vida uma eterna catequese. Por isso que eu dizia lá atrás, né? Lá no início, né? Então, Justino, primeiro, ele fazia catequese com ele mesmo. O autoconhecimento, o estudo, as pesquisas, ele escutava os seus confessores, os seus diretores espirituais, nos retiros, ele se enchia, ele fazia sua catequese, depois de ir à catequese, fez da sua vida uma eterna catequese. Não é que ele dava catequese, ele fez da sua vida uma catequese, né? Essa expressão, né? Os exemplos arrastam, as palavras comovem, né? Não somente preparando programa catequético, mas fazendo da paróquia de São Jorge Mártir uma escola permanente de catequese, na qual todos eram catequistas e aprendizes ao mesmo tempo. Quando a Justina levava a comunhão para os doentes, todos os dias da semana, com aquela procissão, com sino, com vela, com incenso, todo mundo que saía para rezar e adorar o Santo Sacramento. É uma procissão de Santo, da adoração eucarística, numa novena, para Dom Justino tudo era catequese. Tudo era catequese. O momento de um defunto, de umas exéquias, tudo era catequese. Um batismo era catequese. Um matrimônio era catequese. Uma visita aos doentes era catequese. Ir ao cemitério era catequese. Tudo era catequese. Podemos transformar tudo em catequese. Né? Que bom. Parte 4, já estamos terminando. Para poder ser acolhido entre nós. É engraçado sentir um dos requisitos de Dom Justino para um jovem poder ser vocacionista. Eu me lembro, isso me colocou muito fogo quando era jovem, de querer ser missionário, quando escutava dos padres mais velhinhos que viviam com Dom Justino, e Dom Justino dizia que quem não tiver alma vocacionista, né, alma de santificação universal, não pode ser vocacionista. E o exemplo era esse. Lá naqueles confins entre águas, tem uma pequena ilha. Nenhum missionário quer ir até aquele lugar porque é muito perigoso, por causa de animais, as tormentas, etc. Ninguém quer ir. Olha, o vocacionista deve ir. Naquele lugar onde tem uma alma em perigo, que ninguém quer ir, por causa do perigo, o vocacionista deveria ir. Tem uma alma universal. Olha o engraçado desse grande requisito de Dom Justino. Quando o Justino fala dos requerimentos para poder entrar na congregação vocacionista, ele dizia que, para poder ser acolhido entre nós, a pessoa deve ser capaz, pelo menos, de de se tornar um bom catequista, o qual o catecismo é inseparável da nossa vocação, ou para descobrir as verdadeiras vocações ao serviço de Deus. Quem não faz catecismo não pode ser um bom vocacionista. Eis porque a catequese permanente é uma obrigação para todos os membros da família vocacionista. Quem não faz catecismo não pode ser um bom vocacionista. Sim, padre. Você tem mais 2 minutos para concluir.
Uau. Aí, se eu ver uma forma de concluir, porque já Então, demos... Então, na nossa Constituição atual, diz que a pastoral vocacional é um convite, né? A ver a crucifixão e a ressurreição do Senhor, que começa pelo batismo, depois vai dizer que a congregação assume a responsabilidade de paróquias, confiada a nós, os vocacionistas, porque ela considera a paróquia como centro de catequese permanente com todos os tipos de gente, adultos, crianças, jovens, adolescentes. E é interessante a relação entre paróquia e vocacional. A paróquia não seria vocacionista se não tivesse um vocacionário que formasse os seus membros vocacionistas para ser responsável pela paróquia. Mas também o vocacionário não pode existir se a paróquia não se interessa pelo vocacionário. Tanto o pároco como os irmãos, os leigos, a paróquia vocacionista. Então, a relação entre vocacionário e paróquia é estritamente inseparável. A paróquia vive do vocacionário, o vocacionário vive da paróquia. Tanto no sentido das vocações dos seus membros, como na vida de oração, de vocações e etc. Bom, para quem não conhece Dom Justino, e para conhecê-lo, tem que saber que o ADN de Dom Justino é totalmente vocacional. Então, a paróquia é esse lugar privilegiado, né, onde todos vivem sua religião, descobrem e seguem sua vocação, a fé e a santidade, e se dispõe a seguir todo outro tipo de vocação especial. Então, a paróquia é um lugar privilegiado, no qual os fiéis vivem sua religião, descobrem e seguem a sua vocação, a fé e a santidade, e se dispõe a seguir o Cristo em uma vocação especial. É impossível conhecer a Deus sem enamorar-se de Deus. Então, vamos fazer com que todos possam conhecer a Deus. A catequese mais prática, a catequese é o lugar mais prático e mais eficiente método de animação vocacional. Concluindo, cada rua, cada jardim e viela de pianura, da época do Padre Justino, tinha um catequista. Em cada rua, em cada jardim, em cada quinta, em cada fazenda, tinha um catequista formado por Dom Justino. O que é que a gente pode fazer para aumentar o número dos catequistas, dos catequizando? A finalidade da catequese é levar a comunhão com Jesus. Uma catequese que não leva as almas à perfeita união com a Santíssima Trindade, então não é uma catequese cristã, católica, né? Olha, eu coloquei aqui o meu Deus e meu tudo que eu fiz em latim, só para dizer, né? Omni Deus et homine, omni Pater, Filio et Spiritus Sancti, fiat voluntas tua, reina et amor tuus, luce et gloria tua, in me atque nonibus, sempre magis, teitus, omni Deus tudo. Essa oração de Dom Justino é uma catequese extraordinária. E é a catequese de Dom Justino que está passando já nos 5 continentes. Se você pegar cada frase dessa, saber que é essa profissão de fé, de oh meu Deus e meu tudo, explicar cada palavrinha, cada frase dessa, eu diria, é coisa doniana, é coisa minha agora. Eu diria para nós vocacionistas que toda a espiritualidade e toda a síntese da vida de Dom Justino está aqui. Você quer falar de vocação? Está aqui. Da união da divina está aqui. Da criação está aqui. Da salvação está aqui. Da glória está aqui. Tudo está aqui. Então, que bom se você e eu pudéssemos viver essa pequena oração que é universal e fazê-la conhecer como um verdadeiro lugar de catequese. Oi, saiu aqui. Então, Bom, Valério. Nós agora Obrigado. abrimos espaço, nós vamos reduzir o tempo para as perguntas, 10 minutos. Então, se alguém tem alguma pergunta, desculpa, Danilo, já fui te cortando aí. Então, Danilo, você é o diretor, você pode tudo. Pode conduzir esse momento, então nós vamos dar 10 minutos para algum comentário e alguma pergunta. Fiquem à vontade agora, quem quiser abrir o microfone, poder fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o Padre Antônio. Mas travou o nosso computador aqui, não sei porquê. Pode falar, Daniela. Ô Danilo. Aqui, ativou. Sim.
Aqui Daniela, estamos. pode abrir o microfone e falar, por favor. É, agradecer, né, brilhante explanação ao nosso padre, por esse conhecimento, né, tão maravilhoso durante esse tempo todo. Mas eu gostei muito da parte quando o senhor fala que São Justino pensa uma catequese permanente, né? E por o senhor conhecer e ter lido as obras dele, eu queria que o senhor esclarecesse melhor para a gente por que que nós ainda não conseguimos uma catequese em que o catequizando permaneça, né? Ele inicia o processo de iniciação cristã, mas, como o senhor mesmo bem colocou, as raízes parece que não se aprofundaram. E por mais que a catequese ainda seja, o catequista ele tenha vida de oração, o catequista ele consiga transmitir e também fazer ele ter a experiência com Jesus, parece que o mundo vai indo aos poucos e ele faz os sacramentos e ele se distancia da igreja. Então, eu gostei muito da parte quando você fala que o São Justino pensa uma catequese permanente, e para os dias de hoje, né, século XXI, paróquias vocacionistas, catequistas vocacionistas, dentro de toda essa gama que São Justino traz para nós, qual é a estratégia, qual é o ensinamento, o que é que nós estamos deixando de fazer, ou é o secularismo que está nos impedindo de ter uma catequese permanente? É complicado, né, responder isso, porque o mesmo Jesus fez a catequese com os seus, nem todos se aproximaram muito de Jesus, outros abandonaram, e Jesus mesmo pergunta, não quero também vocês irem embora, e Pedro responde, a quem iremos? Sempre um desafio essa questão, né, da liberdade, da opção. Mas eu creio também que deveríamos, de conferência episcopal, pároco, eu escuto por aqui, a catequese está de férias. As crianças não vêm para a missa porque está de férias. Mas não tem férias para o espiritual. A criança vem no sábado, vem a catequese, mas não vem para a missa. Ou a missa da criança é um domingo por mês. Mas como é que a gente pode realmente... Eu creio que o atropelo, né, está na parte da pastoral de catequese a nível diocesano, de cada diocese e de cada paróquia. Porque não deve haver férias de catequese. Então, 3 meses, 4 meses, 5 meses, como fosse a escola pública ou privada, né, que aí a criança vai na escola, está na escola, a criança não lê, a criança não vai, uma atividade intelectual, digamos assim, cultural. Parece que está acontecendo a mesma coisa no nível das nossas pastorais de catequese, que acabou o curso, acabou a catequese, agora está de férias. Não tem aquele de catequese de cada dia e, sobretudo, a catequese dominical, da participação da Eucaristia. Nossas crianças, eu vejo aqui nas nossas paróquias, vamos falar da nossa realidade. Aqui, criança não participa da missa, não. Tem uma missa o domingo, não estou criticando, não, né, metendo pau ninguém, mas é a realidade, não sei qual é a nível de Brasil, de diocese, mas não tem missa da criança todo domingo, ou uma missa do jovem todo domingo. Está de férias. Então, seria bom mesmo, como vocacionista, né, vermos, não importa o programa, a gente acompanha o programa da diocese, temos que acompanhar, somos filhos da diocese também, digamos assim, né, da igreja local, mas como paróquia vocacionista, o que é que a gente pode fazer um pouquinho mais na catequese para a criança, para o adolescente, para o jovem, de forma que ela não se corte e tornemos ela permanente? Não sei se eu respondi, porque é muito difícil, viu? Obrigado. Tá bom assim ou não? Expliquei ou não fui claro? Ô, padre, realmente é um grande desafio, né? E, de fato, o desafio é fazer eles se apaixonarem por Jesus Cristo a tal ponto de serem fortes para não saírem do seio da igreja, né? É isso mesmo. O que me conforta, sabe o quê? Que sempre,
nesse grupo de 8, 10 ou 20 da catequese, sempre fica uma ou duas ovelhinhas, né? Nunca se perdem todas. Isso recompensa o trabalho, né? A alegria, conforta o coração do pároco, dos catequistas. Mas eu creio que se a gente tirasse das paróquias vocacionistas essa palavra, férias da catequese, as crianças estão de férias, então não vem missa, não tem catequese, terminou o curso, já comungou, confessou, crismou, aí não volta mais, não tem um acompanhamento, então deveríamos, nós vocacionistas, pensar isso, né? Como manter uma espécie de uma escolinha o tempo todo. Como fazia Dom Justino, com canto, com piquenique, com passeio, com adoração, com classe, mas que pudéssemos trazer as crianças, os adolescentes, as pessoas, de forma contínua. Obrigado. É quase consolador quando o senhor lembra que Jesus também fazia uma catequese, né? E nem todo mundo que escutava Jesus ficava com ele. Jesus foi o grande catequeta. Então, a gente também, porque vai se lamentar, vai desistir. Eu sempre digo para os catequistas, como coordenador, tentando animar, se a gente vê que está difícil, então vamos somar as forças e vamos arregaçar as mangas e vamos partir para a luta, porque senão, se a gente desistir e desanimar, vai ficar pior. Mais uma perguntinha para o senhor, qual a idade ideal para entrar na catequese? O Papa Pio XII, que é o Papa da Comunhão das Crianças, o Papa Pio XII, que é uma coisa bonita na Igreja Católica, e o Papa Pio XII disse que quando é que se deveria fazer a primeira comunhão das crianças? Dom Justino fez a primeira comunhão aos 4 anos de idade. E quem dava catequese a Dom Justino era a tia dele. Era que dava catequese a Dom Justino. Dom Justino fez a primeira comunhão com 4 aninhos. Era o primeiro que chegava na igreja para a missa e era o último que saía da igreja adorando o Santíssimo Sacramento. Então, o Papa Pio XII disse que a primeira comunhão de crianças deve ser feita a partir que a criança saiba distinguir, isso é o Papa Pio XII, São Pio XII, saiba distinguir o que é um pão caseiro, um pão de padaria, do pão da Eucaristia. Na hora que você, pai, mãe, e eu, padre, você, irmão religioso, religiosa, nós compreendemos que a criança já distingue e que esse é o pão ali, que esse é o pão da Eucaristia, que aqui está Jesus, já pode dar comunhão. Então, a catequese tem que começar O mais cedo possível. Né? Com o papai e mamãe rezando o Pai Nosso, a Maria Sinal da Cruz, ensinando catequese em casa, como faz o povo judeu, né? Eu vou lhe contar uma história rapidinho. Eu tenho um companheiro que fazia doutorado de Bíblia em Jerusalém, e ele disse que uma noite foi muito engraçada, porque ele sempre via da porta do convento que tem um certo dia da noite que as famílias judeias apagam as luzes depois do jantar, apagam as luzes. Então, ele, com a curiosidade, perguntou a um sacerdote, a um professor, mas por que determinado dia e horários o povo judeu apaga as luzes? É porque o pai se senta na cabeça da mesa e o filho vai fazendo pergunta ao pai, o pai vai contando toda a história da libertação, a Páscoa judeia, a passagem do Mar Vermelho, o deserto, vai explicando as escrituras. Então, isso é o dever do pai, na Sagrada Escritura, né? Então, seria bom se nossos pais, né? Nossos pais, coitadinhos, quantos pais têm catequese, conhecem Deus, vivem para poder dar aos seus filhos, né? A única que recebe coitadinho delas é só mesmo na paróquia, né? Em nossos grupos. Mas aqueles casais que têm, seria bom começar de pequenininha lá e fazer a comunhão assim que ela possa distinguir um pouco do outro, diz o Papa Pio XII. Mas eu creio que se Dom Justino fez há 4 anos, e o Papa disse que ela saiba distinguir, você pergunta ao menino de 3, 4 anos, isso aqui o que é? Jesus, isso aqui que é o pão. Ela sabe distinguir, não podemos fazer a comunhão. Não sei se respondi. Só mais uma pergunta agora. Alguém tem mais alguma fala? Se não, então vamos... Então, me Eu tenho despido. uma curiosidade, rapidinho, gente. É o seguinte, foi tão maravilhoso essa escola justiniana que eu fico a me perguntar e a indagar. Na realidade, todo o legado de São Justino é uma cultura.
Só que eu percebo que nas nossas paróquias vocacionistas, essa cultura ainda não impregnou. De tão rico que é, depois dessa escola justiniana, eu falei, meu Deus, que riqueza é a obra, vida de São Justino, mas eu precisei passar por uma escola justiniana para aprender. Então, o que está faltando nas nossas paróquias vocacionistas para que essa cultura justiniana de santidade ela seja impregnada desde o início de tudo? Porque não, esse conhecimento, esse sabor, né? Esse desejo de viver e de imitar a santidade de São Justino não pode ficar só com essa escola justiniana. Eu acredito que vocês, que são padres vocacionistas, devem levar, né, assim, esse projeto macro para que seja uma cultura mesmo, assim, de pensar desde o iniciozinho, desde a catequese primeira, de inserir isso como uma cultura em todos os movimentos pastorais e grupos de todas as igrejas, claro, vocacionistas, né? Porque, assim, gente, eu penso, depois que a gente ouve, né? A gente viu isso e também a gente revê os vídeos e a gente começa a fazer nossas anotações, eu percebo, gente, é preciso que mais pessoas vivam esta obra, vivam esse exemplo de santidade de São Justino. Mais uma vez, muito obrigada, parabenizar a todos os envolvidos, a vocês mais ainda, párocos, né, vocacionistas, que Deus abençoe grandemente vocês e que não pare só aí, né? Que essa escola justiniana também ela possa dar frutos com outros temas, tanta riqueza, né? Tanto que nos foi acrescentado, né? Então, assim, que Deus abençoe cada um de vocês e todos os envolvidos, Amém. que Jesus abençoe grandemente. Muito Amém. obrigada mesmo. Amém. Olha, para completar o que a senhora falou, permita-me, então agradecemos a Deus e essa iniciativa do Padre Valério, com toda essa equipe que está dedicando muito tempo para trabalhar com a catequese Dom Justino, né? O conhecimento Dom Justino. É necessário realmente que nós, vocacionistas, conheçamos mais ao fundador. O nosso problema também é que a ópera de Dom Justino não está em língua portuguesa, nem todos dominamos outras línguas para conhecê-lo. Então, eu pediria realmente que nós, vocacionistas, vocês também, lêssemos mais os escritos de Dom Justino. E uma coisa que, para a senhora e para mim, Dom Justino disse que os verdadeiros vocacionistas ainda não nasceram, né? Os verdadeiros vocacionistas ainda não nasceram. Então, cada vez mais que você e que eu vamos conhecendo os escritos, o fundador, a sua santidade, a sua espiritualidade, a gente vai bebendo como uma boa esponja, e aí depois a gente vai transmitindo. Então, fica esse compromisso, agradecimento ao Padre Valério e a toda a equipe da província que está trabalhando por isso, e para a senhora e para mim, essa grande frase do Justino, os verdadeiros vocacionistas ainda não nasceram. Então, a proporção que nós vamos preparando, vamos fazer com que Dom Justino e os verdadeiros vocacionistas vão nascendo, porque nós estamos fazendo crescer-los, né? Na fé, no conhecimento, na santidade, na resposta, na vocação. Obrigado, Deus abençoe. Padre Valério. Bom, agora eu vou passar a palavra, né, já nos encaminhando para os ritos finais, para Padre Valério, nosso diretor da escola, quer fazer uma fala para já nos encaminharmos para o encerramento desse grande ciclo. É com você, Valério. Então, primeiro eu agradeço ao Padre Antônio Miranda por ter nos ajudado nesse último dia, dessa nossa escola justiniana, quem sabe, talvez a primeira etapa, possa ser que a gente venha fazer outras, vamos ver. Mas agradeço ao senhor, Padre, pela disponibilidade, por nos ajudar com essa reflexão que, com certeza, enriqueceu a muitos de nós, desde lá a reflexão que o senhor fez no encontro, aí também, que já tinha pensado também de solicitar justamente ao senhor que pudesse ajudar, já que a maioria das pessoas que estão nessa escola justiniana não tiveram a oportunidade de participar do encontro lá em Itambé.
Então, agora, Daniela já até começou que gostaria de solicitar a vocês. Queria que, de maneira bem breve, aqueles que se sentirem à vontade, que quiserem, se não pode escrever também lá no chat, qual a impressão, que avaliação, em uma frase, em breves segundos, dessa escola, até para nós que pensamos, enquanto Conselho da Província, a equipe de animação vocacional, ter um respaldo também de vocês, esse feedback. Como vocês avaliam, como consideram, claro que muitos já foram falando, achei que é interessante a gente também escutar um pouco de vocês, em breves palavras. Quem quiser pode ligar o microfone ou vai levantando a mão se alguém já estiver falando. Foi bom? Valeu a pena? Não? Que nos ajudou? Valeu a pena. Foi rico mesmo todo o conteúdo e um aprendizado muito para cada um de nós. A gente temos que estar sempre aprendendo mais e mais. E eu, obrigado, e espero que tenha outra escola. Cada encontro, cada tema parece que é uma pessoa diferente da outra, de tanto que é grande ele. Então, para mim, foi assim, como um reflorescer na minha vida, entender um pouco da essência de um homem santo. Falar pouco para dar espaço. Eu avalio, né, a escola como uma oportunidade que foi dada a nós para o conhecimento. Eu tenho certeza que vamos sair dessa escola com desejos, né, de nos aprofundar mais na vida de São Justino, esse santo que a cada dia nos faz apaixonar, né, pela sua espiritualidade. Então, para mim, eu participei de 7 aulas e, para mim, foram assim momentos educativos muito grandes e que, com certeza, né, vai me ajudar, né, na minha missão aqui na paróquia, né, sobretudo no grupo, né, no Instituto das Apóstolas. E muito bem, né, agradeço, né, a Padre Valério, né, por ter pensado, né, e toda a equipe ter pensado essa escola justiniana, que com certeza nos fez elevar o nosso conhecimento. Boa noite a todos, Jesus, Maria e José. O Padre Valério. Deixa só o pessoal concluir a avaliação e eu passo a palavra para o senhor. Thank you. Rapidinho, eu gostaria, assim, né, a maioria das pessoas já falaram aí e expressam também o meu pensamento, né, e que, assim, a forma como foi feita, as pessoas que contribuíram, assim, através do seu conhecimento, a forma da partilha que foi, né? A gente diz assim, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? E foi uma oportunidade de a gente conhecer e admirar também, né, a pessoa de São Justino, né, nas suas particularidades, né, que é mais interessante, né? Muitas novidades, muitas curiosidades que a escola deu a gente essa oportunidade de experienciar, né? A gente pode dizer assim. Então, foi um momento de experiência e de crescimento, viu? Agradeço muito, gratidão. Mais alguém? Se não, assim. Então, passa a palavra para o Padre Antônio Miranda, 30 segundos. Uau! Ô, Padre Valério, olha, eu me prontifico, se o senhor quiser, a gente fazer um encontro especial para falar com todos os irmãos vocacionistas, sobretudo leigos,
sobre o relógio místico da vida de Dom Justino, dos vocacionistas. A que hora começa o nosso dia, como está dividido o nosso dia, o que se dedica a cada momento de encontro, de oração, é o relógio místico Dom Justino. Eu fiz uma quantidade limitada, mas podemos reproduzir se cada paróquia, cada grupo quiser conhecer. E nesse pequenininho, o grande, teríamos que vender a R$10 mais ou menos, e daríamos a todos nas paróquias o pequenininho, que é a explicação de cada hora do relógio vocacionista, como devemos viver cada hora do dia com a Santíssima Trindade. Então, explicaríamos em uma online, se quisesse online, para explicar, tomar o tempo só para isso, e depois fazer como chegar a todos o papelzinho com a explicação e como distribuir na paróquia para que todo mundo possa ter em casa, colocar no seu quadro e acompanhar, ensinar. Isso é uma catequese extraordinária. Podemos sim, então, pensar sobre isso, depois a gente fala com o senhor diretamente. Para a questão da catequese, Padre Jonas, né? No tema sobre a santificação do tempo, nos apresentou um pouco, claro que não tão detalhado com todos os elementos, já que nós só temos 1 hora para reflexão, mas ele trouxe um pouco essa divisória do tempo, do dia, dos tempos litúrgicos, do ano, os meses. Padre Jonas, na sua reflexão, nos trouxe algum desses elementos. Mas agradeço ao senhor, é de fato uma oportunidade para a gente poder estar refletindo um pouco mais, depois que a gente vê terminar essa etapa, quem sabe o ano que vem podemos, junto com todos nós religiosos, o Conselho da Província, a equipe de formadores e animadores, pensar como levar adiante, talvez, esse estudo sobre o nosso pai fundador. Agora passo a palavra, eu vou pedir a vocês, por favor, nós temos combinado de 9h30 encerrar, mas é o nosso último dia, sei que tem pessoas que dormem cedo, mas se a gente puder esperar mais uns 15 minutinhos para a gente concluir esse encerramento, passa a palavra, então, para o nosso provincial, Padre Albino, para ele dar uma palavra de agradecimento, enfim. Ué, não era o geral primeiro? Albino, abre a câmera, finge que é você e fale. Obrigado. Muito bem, Jesus, Maria e José. Quase que com força, né? Com força. Então, né, primeiro dizer da minha alegria de poder ver que a escola justiniana prosperou, né, e ver que nas falas de vocês, ver que de fato surtiu um efeito desejado, que era esse de tornar o pai fundador cada vez mais conhecido e, claro, fazer com que as pessoas que participassem pudessem cada vez mais se apaixonar pelo pai fundador, pela nossa espiritualidade, se tornasse assim de forma mais precisa esse cooperador, né? Essa pessoa que está junto, essa pessoa que se sente família, essa pessoa que comunga cada vez mais dessa nossa espiritualidade e vai, né, nos ajudando nesse trabalho, né, de suscitar e cultivar vocações, desse compromisso pleno de ser um santo e um santificador. Eu agradeço aos irmãos da coordenação, sobretudo a parte da animação vocacional, né, o padre Carlos Valério, com mais os irmãos que se prepararam para dar as formações, né, o meu muito obrigado, todos que tiveram envolvidos na organização, né, dessa escola, né, o pessoal da técnica, o pessoal que foi pensando desde o início. Então, agradeço e fico feliz por terem se dedicado e conversado e termos feito essa experiência bonita. Ao povo de Deus que participou, que esteve junto, que foi, né, bebendo, que foi dedicando uma parte da sua sexta-feira, né, para esse momento de espiritualidade, para esse momento de crescimento, né, eu também agradeço muito e fico feliz, né, porque vocês seguiram, foram perseverantes, outros não deram para assistir no momento, mas depois peguem e assistem, e vejam como foi gratificante, né, perseverar nessa escola, e veja, né, os frutos que com certeza vocês estão já colhendo
quando porventura falam, quando porventura questionam, né? Veja, já são, né, colhendo frutos e com certeza isso vai ajudar cada vez mais no trabalho pastoral e no conduzir a vida de cada um, né, nessa perspectiva de viver esse compromisso de ser um santo e um santificador. Então, fico feliz, quero dizer que vocês falavam que a escola, né, temos que fazer, temos que ir adiante, etc e tal. Sim, a nossa intenção não é parar por aqui, de fato, não temos essa pretensão, nós temos que ir adiante, né, nós temos que evoluir, ir para frente, para o alto, nós devemos ir e devemos sempre ir para frente, o nosso caminho tem que ser um caminho ascensional, né? Então, se hoje nós estamos tendo a oportunidade de encerrar a nossa escola, é para que justamente a gente, enquanto a gente progrida, né, com mais atividades, com mais ações, com mais empenho, né, e crescendo cada vez mais, tanto no conhecimento do pai fundador, do nosso pai fundador de São Justino, como, né, nesse desejo, como eu disse, de crescer nesse compromisso de santidade, né, de viver, né, como um santo santificador. Então, né, a gente não vai parar por aqui, né? Não vamos parar, pensar, sentar, já tem, o Padre Antônio já falou do relógio, né? Ou tem outras coisas que a gente pode também estar assimilando e colocando e trabalhando, né? O que a gente pede é que vocês estejam sempre unidos, sempre atentos, né? Para que na hora que a gente der o toque, né, vocês entendam e assim, né, se juntem a nós nessa bonita missão. E também, claro, acredito que a nossa missão, daqueles que participaram da escola, que hoje estão se graduando, né, dessa escola justiniana, de serem esses propagadores dessa boa notícia, né, de fazer com que os outros se apaixonem também, né, entendam, né, vejam o que tecnicamente perderam, vejam o que perderam, né, mas que não fique só naquela vontade, quem dera de participar, não, que incentivar, falar, né, orientar os outros, incentivar para que nas próximas nós também possamos contar com mais gente, e assim, né, o grupo fique cada vez mais intenso, e a gente possa, né, tornar as nossas paróquias cada vez mais paróquias mais, né, mais vocacionistas, que mais vivem de acordo com a espiritualidade. Eu vi há poucos instantes, né, o Padre Antônio falar, e a senhora falar também, como é que vai fazer? Como é uma coisa tão bonita, e a gente não consegue, mas muitas vezes, né, a gente fala, propõe, sugere, chama, toca, né, e parece que está falando para pedra, para parede, né, porque todo mundo tem um bocado de desculpa, um bocado de ato, um bocado de pastoral, um bocado de movimento, e não querem saber, né? E aí depois diz, eu não sabia como era bonito. Pois é, porque muitas vezes foi falado, foi chamado, foi tocado, e a pessoa não respondeu. Então, a nossa missão é essa também, de fazer com que, na hora que a gente for propondo as atividades, né, nós que já participamos dessa, que já contemplamos essa alegria, né, nós também sejamos aqueles propagadores dessa boa notícia, para que mais gente participe, para que mais e mais a gente possa, né, beber cada vez mais da espiritualidade do Pai Fundador e fazer com que as nossas paróquias sejam, de fato, né, paróquias que vivem essa espiritualidade. Então, por fim, né, só tenho a dizer um muito obrigado a todos, né, que Deus abençoe a todos, né, e que sigamos juntos, uns rezando pelos outros, nesse caminho ascensional, buscando cada dia mais ser santo e santificado. Jesus, Maria, José. Padre Antônio, estou com saudade, viu? Nunca mais lhe vi. Então, nós agora vamos passar para um vídeo do Padre Geral, que também nos enviou para todos vocês da escola. Cadê o áudio? Danilo, nós não estamos escutando alguma coisa. Cadê o áudio do vídeo? O microfone do áudio está desligado. Só um minuto.
caros confrades, O áudio está saindo? Sim, agora sim. brasileiros, amigos e amigas, leigos que participaram da Escola de Formação Justiniana, falo a vocês aqui diretamente da Nigéria, onde também nós estamos coordenando um curso para os formadores sacerdotes, guiados pelo padre Uzela, que se encontra aqui também na Nigéria. Tem também a presença do padre Armando, que está filmando essa mensagem para vocês. Então, é um prazer imenso falar daqui de uma escola de formação para uma escola de formação que está em conclusão. A diferença é que nós estamos formando os sacerdotes e a nossa equipe de formação teve essa oportunidade para formar os leigos. Deixei para o final, justamente para dizer que o curso termina, mas a responsabilidade de vocês continua. Claro que os próximos cursos, que certamente continuarão, poderão contar com a presença de vocês, poderão contar com a ajuda de vocês, poderão contar com o testemunho de vocês. Parabéns pela oportunidade que vocês tiveram. Agradeço aos meus irmãos da província brasileira que favoreceram que se encontre essa escola de formação. Repito que certamente não será a última. Então, termina a escola, começa a verdadeira missão de vocês, que é aquela do testemunho. Parabéns por essa oportunidade. Foi um dom e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Tenho certeza que agora adiante, vocês se sentirão mais vocacionistas, porque tiveram a oportunidade de conhecer mais o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Isso é muito positivo. Parabéns para frente e para o alto, como se diz nosso Jocida, e receba também a saudação de todos os meus confrades nigerianos que aqui se encontram. Parabéns e parabéns. Então, aí, queremos trazer nesse último dia da nossa escola, tanto a fala do nosso padre provincial, quanto também do nosso padre geral, com um reconhecimento da nossa congregação a nível geral, esse sentimento de gratidão a todos vocês que perseveraram. Nós tivemos a cada encontro em média de 35 até 42 pessoas participando da escola. Como comentei, logo no início nós ficamos extremamente surpresos e assustados que mais de 100 pessoas, para que 116 pessoas se inscreveram. Ao longo do caminho, algumas, acho que questão de acesso à internet, enfim, dificuldade de acessar os links, não puderam continuar. Mas gratidão a vocês pela perseverança. Todas essas formações que foram feitas desde o dia 25 de agosto, nós iremos agora postar lá no nosso canal, lá no nosso site, para com que as pessoas possam também ter acesso, rever as aulas. E como já disse no último encontro, nós iremos distribuir aquelas 38 pessoas que lá no grupo do WhatsApp da escola escreveram o seu nome completo. Então, essas 38 pessoas, no finalzinho de novembro, nós vamos enviar um pequeno certificado como sinal de gratidão e lembranças, diria que registro de que vocês participaram dessa escola justiniana. O nosso maior objetivo com essa escola era fazer com que vocês, ao conhecer São Justino Russolino, pudessem também sentir-se identificados e responsabilizados também com a obra das Divinas Vocações. Creio que todos vocês estão participando, porque de alguma forma têm algum vínculo conosco, os religiosos vocacionistas, e que de alguma forma estão empenhados também no serviço de animação vocacional. E a animação vocacional não se dá apenas em algum grupo específico, em alguma pastoral, mas ela se dá nas mais diversas áreas. Catequese, juventude, enfim, não há grupo que a gente possa dizer, aqui não cabe o trabalho de animação vocacional. Então, minha eterna gratidão a todos vocês, sejamos animadores da nossa própria vocação e das vocações dos demais. Manifesto aqui a minha gratidão também a todos os irmãos que colaboraram conosco, desde o dia 25 de agosto até hoje, 27 de outubro. E ali ao padre Albino, que nos ajudou lá com a
a vida e o itinerário vocacional de São Justino, depois tivemos o padre Danilo, com São Justino e a animação vocacional, depois tivemos o padre Musela com a antropologia justiniana, depois eu esteve ali também ajudando com o significado da nossa saudação Jesus, Maria e José, o padre Jonas, que nos ajudou também com o tema santificação do tempo, São Justino e a Eucaristia, com nosso irmão Luiz Felipe, também as devoções justinianas com nosso irmão Julian, lá da Itália, São Justino e Maria, o nosso irmão Danilo, eu diria que a Mariologia Justiniana, ali Danilo Rocha, que também está aqui, que nos ajudou, São Justino e a Catequese Padre Antônio Miranda, e também teve ali nosso irmão Padre Alessandro, também os passos para a união divina. Então, foram esses 10 irmãos que nos ajudaram ao longo dessa escola. Então, manifestamos a nossa gratidão, todos eles nos enviaram material que está exposto lá para vocês, na parte da escola, dentro do site, que vocês podem também fazer a impressão, acho que pode, né, Danilo? Acho que pode fazer o download, então, para fazer a impressão. Então, nossa gratidão a todos vocês, e quem sabe, próximo ano, já estamos pensando em algo na reunião dos animadores vocacionais em novembro, e no conselho da nossa província, vamos pensar algo para estar nos ajudando nessas reflexões. Ou sobre São Justino, ou algumas questões na área vocacional mesmo, para nos ajudar. Então, nossa eterna gratidão, espero que essa experiência, a partir do que nós escutamos, tenha, de fato, valido a pena e nos incentive na perseverança em busca da união divina. Agradeço também a Danilo Rocha e a Douglas, que foram 2 irmãos que nos ajudaram muito. Manifesto também aqui a minha gratidão a Tanael, que é um dos oblatos, foi ele que nos ajudou muito em criar essa página no site, esquematizar também essa escola. Então, na estrutura, na organização, esteve eu, Danilo e Tanael pensando. Outros irmãos que colaboraram, mas esses 3 na estrutura foram eles. Então, minha gratidão a eles. Por fim, então, vamos fazer uma oração final. Padre Antônio Miranda já tinha dito ali também, já trazendo até a oração, meu Deus, meu tudo, e nós começamos também com ela, essa oração que é tão profunda para nós. Então, rezemos pedindo a santificação do mundo, pedindo a santificação, diria, da vida de cada um de nós, que possamos fazer das nossas vocações, as mais diversas que cada um aqui abraçou, uma via de santidade. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. São Justino Russolilo, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe das Divinas Vocações, rogai por nós. E antes de eu pedir a bênção final, aí eu vou pedir ao Padre Albino, logo após a fala de Danilo, que ele possa dar a bênção final para nós. Você tem algo a dizer também, que você nos ajudou tanto nessa escola, uma palavra final aí também, Danilo? Não, só fica meu agradecimento aos que perseveraram até aqui. Todo mundo já leu lá no grupo, às vezes eu expulsei alguns do grupo, porque assistiram menos aulas, e assim, uma foi para valorizar os que ficaram até o final, outra para demonstrar que era necessário uma responsabilidade para com a escola. Vocês viram que foram toda uma preparação, vários irmãos se prepararam para estar aqui, então a gente fez com muito carinho, teve alguns problemas técnicos, infelizmente, em alguns momentos a gente não conseguiu fazer como a gente tinha preparado, mas foi como Deus preparou. Então, saiu como a vontade de Deus. Então, nosso agradecimento, ao mesmo tempo que eu, em nome da equipe técnica, peço desculpas se em algum momento a gente não saiu se eu não respondi no momento que devia, se não deu muito certo, se não conseguia entrar ou tudo mais. Então, fica aí meu pedido de desculpa e agradecimento, ao mesmo tempo fica o convite para o próximo ano, que a gente vai fazer uma nova escola, não sei se justiniana, não sei se vocacional,
mas terá uma nova escola, então, em breve, irei desfazer o grupo, mas por enquanto está lá, vou abrir novamente o grupo para comentários, se quiserem fazer algum comentário sobre como foi a escola. Então, meu muito obrigado. Só um esclarecimento, nós só vamos enviar aquele certificado a quem participou de 7 aulas acima, como nós tínhamos comunicado. Então, nós damos o tempo até quarta-feira para o envio do nome, então, quem colocou receberá o certificado no final de novembro. Padre Albino, provincial, peço que você possa dar a bênção final. Muito bem, vamos encerrar nessa nossa oportunidade, esperar em Deus por uma próxima, e que a próxima seja breve. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz e obrigado por ter participado conosco dessa escola. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria. Maria José. Só um minuto, Danilo. Fala, Valério, perturbação. Tem como a gente tirar uma foto com todos, a gente pedir para o pessoal abra as câmeras, para a gente tirar uma foto, depois a gente... Todo mundo abre a câmera, ajeita o cabelo, ajeita a sobrancelha, joga o cabelo de lado, faz pose aí. Todo mundo dando risadinha. Pronto. Pronto. Ok. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, José.